Meus amigos, e essa temporada 2021 que não termina nunca? Todo dia um novo elemento, todo dia um novo debate, uma nova discussão a respeito daquelas últimas voltas do Grande Prêmio de Abu Dhabi, em que o Max Verstappen acabou se sagrando campeão, mesmo depois de estar a 15 segundos do Lewis Hamilton. A última bomba, por assim dizer, né? E foi exatamente a forma como o site Auto Racing postou e deu visibilidade a esse tema aqui no Brasil. Aliás, um abraço ao meu amigo Adalto Silva, lá do Auto Racing. Essa última bomba traz um diálogo entre o Jonathan Whitley, da Red Bull, e o Michael Masi, o diretor de provas, em que o Jonathan Whitley pede ao Michael Masi, e muita gente colocou como ordena ao Michael Masi, que ele deixe os retardatários passarem pelo Lewis Hamilton, assim abrindo caminho para uma corrida em bandeira verde no final e possibilitando o ataque do Max Verstappen. Então, Michael Masi obedeceu ordens da Red Bull no final do Grande Prêmio de Abu Dhabi? É isso que você vai saber agora aqui no Primeiro Stint, e a gente vai tirar todas as dúvidas também de quem interagiu comigo essa semana no Twitter, tá? Logo depois da vinheta. Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais uma edição do Primeiro Stint, essa daqui com mais polêmica, né? Grande Prêmio de Abu Dhabi de 2021, Max Verstappen campeão, mas muitas reclamações em relação à forma como tudo foi conduzido pelo Michael Masi, o diretor de prova bastante pressionado pela Red Bull e também pela Mercedes, né? Trago aqui essa notícia do site Auto Racing, como eu disse, do meu amigo Adalto Silva. Bomba! Novas filmagens emergentes do GP de Abu Dhabi, da F1, são chocantes. O que são essas novas filmagens? Na verdade, um vídeo que a própria Fórmula 1 divulgou por meio do F1 TV, aquele programa, aquele aplicativo que os assinantes, os fãs de Fórmula 1 têm acesso aqui no Brasil mediante um pagamento, e foi feito um documentário ali a respeito do Grande Prêmio de Abu Dhabi. E nesse documentário eles colocam em determinado trecho a comunicação entre a equipe Red Bull e o Michael Masi, e é um debate bastante acalorado aí entre o Jonathan Whitley e também o Michael Masi. E o Michael Masi acaba fazendo exatamente as coisas que o Jonathan Whitley disse naquela comunicação via rádio. Eu não posso colocar aqui essa comunicação porque os direitos são da Fórmula 1, aliás, os direitos são protegidos, né? Não podem estar na internet, apenas com a detentora de direitos, que é a Band, mas eu vou deixar aqui o link para o tweet em que isso é discutido e também para a nota do Auto Racing, caso vocês queiram saber mais sobre esse tema, tá bom? Agora vamos lá, primeira pergunta é, o Michael Masi obedeceu ordens da Red Bull? Olha, eu acho que o que passa essa percepção é muito a firmeza do Jonathan Whitley quando diz que o Michael Masi precisa deixar os retardatários passarem, né? E o próprio Michael Masi com a sua fraqueza ali, respondendo meio tenso, com a voz um pouco trêmula, dá realmente essa sensação de que a Red Bull está subindo em cima do Masi, né? Que ela está impondo alguma coisa ao Masi. Mas a questão é a seguinte, os dois pressionaram o Michael Masi, né? O Toto Wolff, inclusive, chegou a pedir para não ter safety car ao longo da corrida. Eu nunca vi uma coisa dessa, um chefe de equipe pedir para não ter safety car. E o Toto Wolff fez isso. Então vamos supor aí que o Michael Masi não dá o safety car, ou eventualmente termina a corrida naquele momento, né? Essa é uma prerrogativa do diretor de prova também, ele não precisa esperar o complemento das voltas, ele pode encerrar naquele momento se ele sentir que a segurança está comprometida. Aí todo mundo ia falar que ele obedeceu ordens da Mercedes, porque a Mercedes pediu isso ao longo da prova. Então eu acho que é injusto a gente colocar dessa forma. Calma que eu já vou debater as falhas do Michael Masi, as falhas da direção de prova e o que poderia ter sido feito de diferente. Mas eu não coloco que foi uma ordem da Red Bull, não havia ordem. Ele simplesmente tomou uma decisão que acabou beneficiando a Red Bull e acabou sendo exatamente a que o Jonathan Whitley pediu. Porém, o Toto Wolff também tinha pedido uma. Se ele tomar outra atitude, ele estaria então recebendo ordens da Mercedes. Não é por aí. Essa é a minha visão do tema e a gente já vai debater detalhe por detalhe o que aconteceu
lá em Abu Dhabi. Bom, o que eu escrevi lá no Twitter, no @primeirostint, assim que eu recebi esses links em vários grupos? Vamos lá, ó. Sobre a polêmica de Abu Dhabi inventada hoje. E por que inventada? Porque isso aconteceu lá em dezembro, né? A gente tinha essa comunicação desde dezembro. Claro que a gente não tinha os detalhes do Jonathan Whitley falando com o Michael Masi, mas a gente sabia que a Red Bull tinha pedido para o Masi deixar os retardatários passarem. Não foi novidade para ninguém. Então, polêmica inventada hoje sobre Abu Dhabi. Aí eu escrevo o seguinte: primeiro, que é um conteúdo extraído da F1 TV, ou seja, não seria publicado se fosse comprometedor. Ninguém é tonto, né, lá na Fórmula 1 e na FIA, para deixar isso ir ao ar, caso realmente rendesse algum tipo de protesto, algum tipo de suspeita em relação a essa comunicação. Segundo, nada mais é do que o choramingo de um dos diretores de equipe, como tivemos a corrida toda de todos os lados. Toto Wolff chorou igual um bebê, Christian Horner chorou igual um bebê, e no final a decisão do Michael Masi acabou beneficiando a Red Bull e fez chorar a Mercedes. Se tivesse tomado uma decisão que beneficiasse a Mercedes, choraria a Red Bull, como já estava chorando, hein? Quando o engenheiro do Max Verstappen informa ele que os retardatários não serão autorizados a passar pelo Lewis Hamilton, que era a informação inicial dada pelo Michael Masi, o engenheiro ironiza aí, falando, uma decisão clássica, né? E o Max Verstappen também, óbvio que eles não vão deixar os caras passarem. Então, já havia choro da Red Bull. Se terminasse daquele jeito, a Red Bull estaria até hoje chorando as pitangas. E eu dou uma sequência no que eu escrevi lá, ó. Caso a corrida não tivesse sido reiniciada, a teoria hoje seria do Masi seguindo instruções do Toto Wolff, que ordenou não dar a relargada. Aliás, pediu para não haver nem safety car. Masi tirou a lisura da corrida. Fato. Mas não por um ou por outro, e sim pelo espetáculo. Quando eu digo aqui que ele tirou a lisura da corrida, é porque simplesmente ele usou um item do regulamento, né, que dá a ele a prerrogativa de tirar o safety car ou colocar o safety car quando ele bem entender, e isso atropelou outras duas regras do regulamento apresentadas, inclusive, no protesto da Mercedes, né? Então, querendo ou não, ele criou aí uma suspeita muito forte em relação a essa atitude dele. E por que não um ou outro, e sim pelo espetáculo? Porque ele também invocou um acordo que existe com as equipes de se encerrar a prova em bandeira verde e não permitir que ela termine em bandeira amarela, que ela termine atrás do safety car. E ninguém contestou isso, hein? A Mercedes até protestou a questão do regulamento, mas ninguém questionou essa questão do acordo entre as equipes, ou seja, é realmente uma coisa que eles têm acordado entre eles, não está no papel, isso é um problema, deveria estar no papel, mas ele apenas cumpriu com o que estava combinado em dar aí um espetáculo a mais nas voltas finais. Acabou sendo um espetáculo patético, eu diria, porque a gente teve um piloto em muito mais condições do que o outro para conquistar essa vitória em uma volta. O Max Verstappen foi brilhante, aliás, né, preciso dizer isso, mas contra um Lewis Hamilton que tinha pneus aí 39 voltas mais velhos do que os pneus do Max Verstappen. Assim que eu postei isso, eu comecei a receber vários questionamentos, e eu tenho certeza que são de vocês também, que eu quero responder aqui neste momento. Vinícius Neves diz o seguinte: se tivesse bandeira vermelha, o Max passasse e ganhasse nas últimas voltas, não iriam reclamar? Olha, ô Vinícius, eu acho que iriam reclamar da mesma forma, viu? Porque não era o caso de uma bandeira vermelha, não era o caso de você interromper a corrida com uma bandeira vermelha. Claro que a bandeira vermelha permitiria que os pilotos trocassem ali os pneus e o Lewis Hamilton estaria em condições melhores de se defender, mas ele teria também a possibilidade de reclamar por não ser um acidente que necessite da bandeira vermelha. Mas eu acho que a defesa do Masi ficaria um pouco mais simples, porque aí ele poderia alegar, sim, olha, eu queria terminar com bandeira verde, é um acordo que nós temos, exatamente como ele fez, só que em condições mais iguais, né? A forma como ele fez isso foi uma forma totalmente diferente de tudo que a gente já viu na Fórmula 1, totalmente diferente do que a gente esperava ver, e aí criou toda essa discussão. Então a bandeira vermelha, embora não fosse o caso e embora pudesse render reclamações, sim, talvez fosse melhor negócio do que o que ele fez. Aqui o Leandro Piloto diz o seguinte: tirou a lisura? Parece exagero. Olha, o Leandro, na verdade eu digo que tirou a lisura porque a gente está discutindo isso aqui até agora.
Então tá claro que não foi uma coisa muito justa, né? A gente teve um piloto que liderou aí o fim de semana inteiro, né? Passou na largada, dominou a corrida, e aí nessa intervenção do safety car, que poderia muito bem ter terminado sob safety car, o diretor de prova opta por usar esse expediente, esse acordo verbal que tem com as equipes, reinicia a prova e assim o Lewis Hamilton perde a corrida. Para mim não é justo, para mim não foi uma decisão justa, tá? Então eu acho que é aí que entra toda essa questão de tirar a lisura. Eventualmente, se você tem a prova terminada em bandeira amarela, o Max Verstappen ia chorar, a Red Bull ia chorar, mas me parece que a lisura seria preservada, né? A letra do regulamento seria preservada sem que o Masi precisasse recorrer a um item do regulamento que dá a ele a posição de Deus, né? Que pode fazer o que quiser com o safety car ou não. Tá lá, tá no regulamento, mas não é um item que eu veja como esportivamente muito adequado para a Fórmula 1. Daniel Lira, enquanto Max ficou imediatamente atrás de Lewis, outros pilotos atrás ficaram com retardatários no meio. Basicamente, o Masi considerou que só haviam 2 carros na pista, o 33 do Max e o 44 do Hamilton, sendo que outros carros atrás ainda brigavam por pontuação e foram claramente prejudicados. Plim! Perfeito, Daniel Lira. Você está corretíssimo e o Michael Masi justifica que ele fez isso porque ele queria dar a relargada. Ele não nega isso para ninguém. Ele fala, é isso mesmo, a gente queria dar a relargada, a gente queria terminar em bandeira verde, por isso a gente deixou só uma parte dos retardatários ultrapassarem o Hamilton e nem precisou dar tempo deles chegarem no pelotão, a gente já botou a corrida para rolar. Ele não nega isso, não. Paulo Roberto diz aqui, ó, a questão fundamental nisso é que essa comunicação das equipes com a direção de prova precisa ser revista. O cara não tem condições de dirigir uma corrida com equipes o tempo todo no seu ouvido, com reclamações de todo tipo. Concordo, Paulo Roberto. Aqui, inclusive, na Stock Car, a gente tem seguranças na porta das torres, né, para impedir acesso de chefe de equipe, de piloto durante a prova. Então, quando eles são chamados, quando eles precisam ir à direção de prova, eles vão, mas não tem essa questão de ficar reclamando o tempo todo, porque isso tira a concentração do diretor de prova e ele pode, mesmo que não intencionalmente, cometer algum erro ou ser pressionado por alguém eventualmente em alguma letra do regulamento. Rafael Miller, acredito que a única decisão que não favoreceria um lado ou outro seria a bandeira vermelha assim que o Latifi bateu, antes mesmo da troca de pneus do Verstappen. Posso estar enganado, mas qualquer decisão após a troca do Verstappen decidiria o campeonato para um ou para outro. Rafael, não, porque o Lewis também teria condição de trocar pneu no próprio grid, né? Ele não precisaria entrar no box, o Verstappen não teria nenhuma vantagem. Mas eu acho que a gente volta naquele ponto que eu disse aqui, né? Não era caso de bandeira vermelha, por isso poderia gerar reclamações, embora menos do que está gerando. Diogo Smith, acredito que não foi propositalmente, mas a decisão tomada sem critério favoreceu e muito o Max, também nenhuma dúvida. A decisão, sim, beneficiou o Max, afinal era ele quem tinha pneus em melhores condições do que o do Lewis Hamilton. Mas vale lembrar, e eu expliquei isso aqui já no primeiro stint, o Lewis Hamilton poderia estar numa condição um pouco melhor nesse momento, acredito com um pneu aí de 16 voltas, na verdade mais velho do que o do Verstappen, se ele tivesse parado naquele momento de bandeira amarela lá atrás, né, quando a gente teve um problema com o carro da Alfa Romeo, ele poderia ter parado e ter pneus em melhores condições para se defender. Claro, o Max Verstappen ainda ia levar vantagem, mas não ia ser esse baile, não ia ser um pneu desgastado de 39 voltas, né? Isso complicou muito a situação do Hamilton. Aqui o Mr. Hawk, mas não é para seguir instruções do regulamento? Belo espetáculo se deu no fim disso. Então, mister, você acaba aí batendo de frente no que o Masi está dizendo, que ele seguiu o regulamento, ele seguiu um item que diz que o diretor de prova pode fazer o que ele quiser com o safety car, tirar a hora que ele quiser, botar a hora que ele quiser. Tá bom, então ele tirou, mesmo sem os retardatários alcançarem. É uma questão jurídica aí, enfim, isso levantaria muitos debates e por isso que há uma investigação em curso, né? Se fosse preto no branco, beleza, tomou a decisão certa, a gente não estaria agora em fevereiro discutindo isso e a Federação Internacional de Automobilismo não estaria conduzindo uma investigação para melhorar as coisas no futuro. Meu xará Thiago tá aqui dizendo, ninguém iria reclamar se não tivesse tido o safety car e o piloto que estava 15 segundos à frente e dominando com folga o fim de semana todo ganhasse. Concordo, Thiagão, é isso aí, cara. O Lewis Hamilton mereceu vencer a prova, estava 15 segundos à frente,
e não teríamos todo esse debate caso a corrida terminasse em safety car. Repito, a direção de prova tem até a prerrogativa de encerrar em bandeira vermelha. Bateu o Latifi, ele acha que não vai dar condições de terminar a prova, de que vai ficar rodando com o safety car até o final, ele pode encerrar a prova antes de chegar no número de voltas previstos, tá? Previstas. Isso é uma prerrogativa da direção de prova. O Max, que não é o Verstappen, é o Alan Max, diz aqui, ó, erros ocorrem em toda atividade humana, mas aquilo não foi erro. Houve ações deliberadas e encadeadas que corromperam as regras, o próprio espírito do esporte, e estas ações levaram a uma injustiça irreparável no resultado. Concordo em partes, é uma injustiça no resultado, considerando a última prova, né? Exatamente que o Hamilton liderou e merecia ter vencido e com isso conquistado o título. Mas não é injusto ter o Max Verstappen campeão também, pelo que fez ao longo de todo o ano. Ações deliberadas. Deliberado em que sentido? Deliberado em terminar a corrida em bandeira verde? Beleza. Deliberada em fazer o Max Verstappen campeão? Não, porque naquela corrida mesmo o Michael Masi não ordenou que o Lewis Hamilton desse posição para o Verstappen quando ele escapou da pista, né? Quando ele teoricamente ganhou vantagem. A Red Bull inclusive pressionou e não foi atendido. Então peraí, os caras querem fazer o Verstappen campeão, mas não ajudam? Não faz muito sentido. Ayrton Hamilton diz o seguinte, já dá para ver que não é um cara dos mais imparciais, né? Sinceramente, não dá para entender vocês que lidam com o produto F1 no Brasil quererem naturalizar o que aconteceu nas últimas voltas de Abu Dhabi. Aquilo só afasta a gente decente do esporte. Eu já deixei o futebol de lado depois que cresci e vi toda a bandidagem envolvida. Ninguém quer normalizar o que aconteceu lá em Abu Dhabi, não, viu, Ayrton? Na verdade, está todo mundo discutindo. Estou fazendo um vídeo agora sobre isso aqui, expondo a minha opinião e alguns pontos, né, alguns fatos relacionados a isso. Então não tem nada de normalizar, ninguém acha normal. Se a gente achasse normal, esse caso já estaria encerrado em dezembro. Tem tanta polêmica que não passa de uma semana. O Renate diz o seguinte, você acha isso normal? Meu Jesus, a gente está ruim de bom senso e também de interpretação de texto, meu caro Renate. Não foi nada disso que eu falei, eu não disse que eu acho normal. Então, basicamente, olha só, o 44 aqui, LH também, do Lewis Hamilton, diz o seguinte, o cara literalmente seguiu as ordens da Red Bull para um espanto de 0 pessoas, ou seja, é um frouxo. Volto naquilo do início do vídeo, ele não seguiu ordens da Red Bull, ele fez o que a Red Bull gostaria que ele fizesse, ele não fez o que a Mercedes gostaria que ele fizesse, ele tomou uma decisão que acabou indo de encontro ao que a Red Bull pediu e não ao que a Mercedes pediu, mas qualquer lado que ele fosse, ele ia atender alguém, e aí a Red Bull poderia reclamar que ele atendeu o Toto Wolff e não atendeu o Jonathan Whitley ou o Christian Horner, tá? Então essa é a questão. Meus amigos, mas tem uma coisa que é unanimidade, né? Fazer o bem é unanimidade e esse é um convite que eu quero fazer para vocês aqui no final desse vídeo. Nós temos o Clube Primeiro Stint. O que é o Clube Primeiro Stint? É um clube que te dá vários benefícios, né? Você faz aí uma assinatura mensal, que pode ser de 10, pode ser de 20 reais, ou até pode ser do que você quiser, de 1 centavo. E você tem lá, de acordo com o seu plano, alguns benefícios, né? O plano de 10 reais dá direito a um brinde, o plano de 20 dá direito a 2 brindes, você tem o brinde mais um anuário do Reginaldo Leme, que é belíssimo, e você vai poder recordar toda essa temporada de 2021 aí e guardar para sempre. Então é um clube muito legal, é um clube que a gente se reúne, faz bolão de Fórmula 1 e, além disso, ele faz com que metade de todo o valor arrecadado com essas assinaturas seja destinado ao Instituto Ingo Hoffmann, que abriga crianças com câncer lá em Campinas. Então, além de ajudar o canal, que vai ficar com metade do valor dessas assinaturas, você ajuda também o Instituto Ingo Hoffmann, iniciativa brilhante do nosso 12 vezes campeão da Stock Car Ingo Hoffmann. Você vai ajudar o Instituto e as crianças lá em Campinas, tá bom? Acessa lá www.primeiroextint.com.br, o primeiro, o I, é o número 1, e assim você escolhe o seu plano, contribui com a gente, tá bom? Queria deixar aqui o pedido para que vocês comentem, podem comentar o que vocês acham, não é proibido dar opinião, não existe competição de opinião, diga o que você pensa, rebata o que eu disse, e a gente vai trocando essa ideia aqui sempre respeitosamente, claro, na nossa caixinha
de comentários, tá bom? Eu peço também a sua inscrição para você já deixar aí também o seu nome inscrito no nosso canal, porque assim você ajuda o Primeiro Stint a crescer cada vez mais. Deixa o seu like também, que assim você ajuda a mais gente trazer opinião e ampliar, enriquecer esse debate, tá bom? É isso, quero agradecer a todos vocês e a gente se vê toda semana aqui no Primeiro Stint, o seu novo jeito de curtir Fórmula 1.